Então tá aí, o conteúdo é dinâmica do movimento circular uniforme. E o que nós já estudamos sobre o movimento circular uniforme? Tá? Os conceitos de cinemática. Tá? Quais são eles? De velocidade. Aqui o assunto é força. Quando eu falo dinâmica do movimento circular uniforme, é que eu não estou interessado. Não, mas lembrando, eu tenho a velocidade tangencial, tá? Que ela fala, se eu estou numa curva, ela mede a minha distância baseado nessa curva, né? Então ela pega o comprimento, se eu der uma volta completa aqui no círculo, ela pega o comprimento todo do círculo, que é 2πr, e o período, ou seja, o tempo que eu gastei para dar aquela volta toda. Tá? Bem, isso aqui eu pensei em termos de metros por segundo, como eu sempre penso lá na cinemática. Então tá aí, beleza? Beleza. Aí tem outras velocidades, como por exemplo, velocidade angular, que é uma forma de definir em termos de ângulo. Então eu não estou pensando em metro, né? Mas eu estou pensando em termos de ângulo, então eu vou tirar o raio e vou falar só do 2π, né? Sobre o mesmo tempo. Então aqui eu estou falando de radianos, tá certo? Radianos por segundo, porque o meu 2π é uma forma de expressar aí a volta completa, que é os 360 graus. Tá aí. Aí vem a aceleração. Só que quando eu falei da aceleração centrípeta, tá? Eu não falei da aceleração sem antes ter falado de qual era a origem dessa aceleração. Ela veio de uma força centrípeta, tá certo? Que eu sempre chamo atenção, e vou falar aqui várias vezes, ela não é ela é sempre o resultado de alguma força que está ocorrendo aqui. Eu vou mostrar algumas aqui. Então, vamos pensar em força como sendo massa vezes aceleração, né? Para variar. Então, tá aí. Então, que aceleração é essa? Eu estudei lá que essa aceleração aqui é a velocidade tangencial sobre o raio, só para lembrar. Então vamos para o que interessa aqui, para não perder o foco. Eu falei que vou mudar a estratégia, depois eu fico muito teórico aqui. Então, quem está aqui, eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Quando a gente fala de força centrípeta, você tem que perguntar, mas quem está exercendo essa força? Tá certo? Quem está exercendo o papel da força centrípeta? É sempre alguém que está fazendo isso. Se eu pegar, por exemplo, uma esfera, tá? Amarrar uma cordinha nessa esfera e começar a girar, ok? Começar a girar essa minha esfera, né, para ela desenvolver um movimento circular uniforme aqui, ó, certo? Quem vai exercer o papel da força centrípeta, né? Quem que vai ficar apontando aqui bonitinho para o centro da trajetória? É só uma revisão, porque eu falei desse negócio lá no movimento circular uniforme. Eu não consigo apresentar um conteúdo que fala de aceleração sem antes eu falar quem gerou aquela aceleração. Então eu falei com vocês que essa aceleração, né, ela saiu de uma força. E eu havia comentado a natureza dessa força. Então, quem está exercendo? Bem, se isso aqui é um fio, tá? Então, quem está exercendo o papel da força centrípeta é a tensão, tá? É a tensão. É sempre alguém que está exercendo o papel da força centrípeta. Então, a força centrípeta aqui, eu sei que tem como condições de calcular, mas quem está exercendo o papel dessa força centrípeta é sempre alguém. Tá? No caso aqui, a tensão. No caso da curva aqui, ó, é quem? O atrito. Por quê? A força-peso, nesse caso aqui, e a normal, vão ser anuladas. Né? Por quê? Porque atuam no mesmo corpo, tem a mesma direção, tem sentido contrário, não tem a mesma natureza. A normal depende da superfície. Inclusive, aqui eu tenho duas forças que dependem da superfície. Tá? Duas. E tem uma que depende da gravidade. Tá? Então elas têm origens diferentes, gravidade. Ou seja, elas nunca vão formar um par de ação e reação. Por isso que eu posso chegar aqui e cancelar. Se formasse, eu não poderia. Então, qual que é a força que sobrou? O atrito. Quem que não deixa esse carro sair da curva? É justamente o atrito. Por isso que vem um perigo absurdo e a quantidade absurda de acidentes que ocorrem por... Nossa, calculei errado, entrei meio rápido na curva aqui e
no desespero você acaba pisando no freio. O equívoco está aí. Quando você pisa no freio, parte dessa força, vou colocar aqui, parte dessa força de atrito, ela passa a tentar fazer o carro parar. Então você está diminuindo a força de atrito, tá? Que deveria estar fazendo o quê? Mantendo você na curva. Que o papel da força centrípeta é esse, tá? Só que aqui quem está exercendo o papel da força centrípeta é o atrito. Se você pisar no freio aí na curva, você vai diminuir o atrito apontado para o centro. Por quê? Porque você vai ter que aumentar o atrito no pneu para você parar. Então você está diminuindo esse vetorzinho aqui, diminuindo a sua força centrípeta. Tá aí daí, você está diminuindo minha força centrípeta, cara, não entendi. Bem, qual que é o papel dela? Pegar essa massa, que é você, né, e provocar, gerar essa aceleração. Qual que é o papel dessa aceleração? Lembrando aí, tá? Ela jamais vai mudar o valor da velocidade. O papel dela, importantíssimo aqui, é mudar a direção para te manter na curva. Se não mudarem a sua direção, você sai fora da curva. E mudar o seu sentido, né? E mudar o sentido. Como é que você muda a direção aí, né? E não muda o sentido. Então, mudar a direção e o sentido. Esse é o papel. O papel dessa aceleração é mudar o vetor velocidade. Então, eu só vou continuar na curva aqui se você mudar a direção da minha velocidade, para que eu consiga me manter na curva. Isso só vai conseguir fazer isso se existir força centrípeta. E o único jeito de existir força centrípeta nesse caso aqui é atrito. Beleza? É existindo atrito. Tranquilos? Então tá aí. Né? Esse que é o conceito, eu vou falar um pouco mais e eu falei lá, na hora de explicar, eu falei um pouquinho sobre força de atrito. Beleza? Bem, então tá aí. Aí vem agora a aplicação, tá? Eu fui lá no material de vocês e peguei, tudo bem? Peguei aqui uma questão, página 9, tá? Do volume 3 aí, desse módulo, e peguei um exercício que fala sobre esse tipo de situação aqui, que fala de força de atrito, tá? E fala de força centrípeta, ok? Fala de atrito o tempo todo aqui, né, e tal, e questãozinha do ITA, ok? Então, vou ilustrar o conceito que eu acabei, a aplicação do conceito que eu acabei de falar aqui, ó. Para um automóvel, tá, tudo bem, é do ITA, né? Um exercíciozinho mais pesadinho, né? Mas é pertinente, se está no material aí, né? Para que um automóvel percorra uma curva horizontal de raio dado, tá? De raio conhecido, numa estrada horizontal com uma certa velocidade, o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista deve ter, no mínimo, um certo valor. Figura A. Para que o automóvel percorra uma curva horizontal com o mesmo raio e com a mesma velocidade anterior, né? Porém, numa estrada com uma leve inclinação, né? Figura B, né? Como fosse um plano inclinado, né? Sem ter tendência a derrapar. O ângulo de sobrelevação deve ter o valor de alfa, um valor qualquer aqui, né? O que nós podemos afirmar em relação a isso? Se você olhar as respostas aqui, você até assusta, né? Bem, mas vamos lá. Não tem que assustar, não. Deixa eu colocar isso aqui com a cara que todo mundo está acostumado a ver. Tá? A gente está acostumado a ver isso aqui, ó. Pelo menos com essa carinha aqui, tá? Plano inclinado com essa carinha aqui. Beleza? Então, vão estragar mais ainda a figura, toda bonitinha, contextualizada, tem um carrinho ali, mas vão estragar ela um pouquinho e vou colocar um bloco no lugar do carrinho. Que isso, Carlão, é pá não, é pá não. Sacaneei um pouco a questão aí, né? Só para ficar do jeito que a gente está acostumado a visualizar. Então tá aí, beleza? Vixe Maria, ficou inclinado aí, mas vocês vão me perdoar. Então tá aí. Como se fosse basicamente isso aqui. Por que esse cara não sai do lugar? Né? Bem, eu tenho aqui algumas forças atuando aqui.
né? Lembrando de plano inclinado aí, rapidinho, e resolvendo a questão. Eu tenho a força-peso, que está aqui, tá ok? Tenho a normal, graças a ela tem atrito, tem a força normal aqui, ok? Tá aqui a força normal, e ele está numa curva, hein? O atrito é essencial, e tem um atritozinho aqui, né? Que é na superfície aqui, entre o bloco e a superfície, tem uma força de atrito, certo? Como que eu faço para calcular essa força de atrito? Força de atrito é uma força de superfície. Ela depende da superfície, que é o coeficientezinho, você está vendo que está presente em quase todas as respostas aqui, vezes a outra força de superfície. A normal mostra o quanto eu estou interagindo com a superfície. E o μ, né, que é o coeficiente de atrito aqui, mostra o quanto a superfície é áspera ou lisa. Tá ok? Beleza. Como que eu faço para calcular a normal? Tá certo? E como que eu faço para calcular o atrito? São as duas perguntinhas. Aproveitando e falando de plano inclinado, se eu bater o olho aqui, quais são as forças que atuam nesse carro aqui? Quais são as forças que atuam nesse bloquinho aqui? São essas aqui. Mas quem que vai cancelar a normal? Bem, aparentemente, pelo menos não foi desenhado aqui, quem está na direção da normal. Quem que vai cancelar o atrito? Não foi desenhado aqui. Aí eu sou obrigado a quebrar essa força de atrito, tá? Eu vou quebrar ela. E quebrar a força... Quem não está na direção de ninguém aqui é o peso. Eu vou quebrar o peso. Então, o peso, não vou entrar em detalhes, que eu já expliquei esse conteúdo lá, ele tem uma componente aqui, que eu chamo de Y, né, que está na direção Y. Né, essa aqui seria minha direção Y. E eu tenho uma outra componente aqui na minha direção X. Tá? Então, eu tenho uma para equilibrar aqui com a minha força, com a minha normal. Já achei quem que é minha normal. Minha normal é o PY. E o meu atrito, então, vai ser quem? O meu PX. Então, existe uma parte do peso aqui que está na direção X, que vai equilibrar com quem? Com o atrito. Então, já descobri quem que vai ser o meu atrito. Tá certo? Vai ser o meu P de X. O ângulo está na onde? O ângulo está aqui. Tá ok? E esse ângulo vai aparecer na onde? Então, ele vai aparecer como sempre aparece. Ele vai aparecer entre esses dois aqui. Esse aqui é o alfa. Tá certo? Que ele colocou aqui. Tranquilos? Então tá aí. Então eu tenho que calcular, na verdade, PY e PX, para ver se eu consigo jogar nessa fórmulazinha e achar alguma coisa aqui, tá? Como que eu faço isso? Como que eu calculo o PY? Vamos lá então. PY. O PY é uma parte do peso e é a parte que está grudada no ângulo ali. Então, se está grudado no ângulo, ele é cosseno do alfa. O PX, galera, é o contrário, é uma parte do peso, só que é a parte que está separada ali. Então, ele é seno. Mas não tem número? Não, não tem. Ninguém gosta de mexer com questões que não tem número, né? Então, posso substituir aqui? Posso. Devo substituir, que agora eu já sei. Mas eu não tenho valores, então fica sem valores, ok? No lugar do atrito, eu vou colocar o PX. Então, FAT vai ser o PX. Quem que é PX? Peso vezes o seno do alfa. Esse é o atrito. Coloquei aqui, ó, no lugar do FAT. É igual ao μ, deixa o μ quieto aí. E o normal, quem que é normal? PY. Quem que é PY? Peso vezes cosseno do alfa. Posso cortar alguma coisa aqui? Posso cortar o peso. Cortei peso com peso. Então, sobrou seno, cosseno e alfa. Não tem essa resposta aqui, tá? Então, mas eu tenho 3 que tem tangente. Se eu não tenho essa resposta, vamos tentar transferir isso aqui para fazer isso aqui virar tangente. Bem, aqui já tem o seno, vou deixar ele aqui. Seno do alfa. Vou passar o cosseno dividindo. Então, vai ficar aqui cosseno de alfa. Pronto, já achei uma tangente. Seno dividido por cosseno. Que é igual a quem?
que é igual a μ. Então, tá aqui, ó. Tangente é igual a μ. Né? Tangente do ângulo é igual a o μ. Tá certo? Não exigiu nada que vocês já não estejam acostumados a fazer lá no plano inclinado. Tá? Vocês já sabem que a normal é igual a PY. Tá? Vocês já sabem que o atrito é igual a PX. Na hora de calcular, você sabe que eles são partes da força-peso. Quem está grudado no ângulo aqui é sempre o PY do ângulo desse ângulo da horizontal, tá? Vertical não. O ângulo da horizontal é sempre o PY que está grudado nele. Você só tinha que... O que dificultou aqui, né? Estilo ITA, né? Para fazer jus ao nome aí, é o fato de você pegar a fórmula de atrito e ter que substituir PX e PY e sair deduzindo para ver se acha uma resposta. Isso que dificultou a questão, tá? Mas até você jogar nessa fórmula, né, e passar esse cosseno dividindo, é coisas comuns de acontecer. Tá? O ITA que excedeu um pouquinho aqui. Tranquilos? Então, eu peguei um primeiro conceito de vocês aí de movimento circular uniforme e já dei uma aplicaçãozinha com o exercício de vocês aí, tá? Com base no conteúdo de vocês aí. Tudo bem? Beleza, então tá aí. Próximo conceito é exatamente isso aí, que fala do sistema Terra-Lua, tá? Existe uma força de atração entre eles aqui, tá ok? Bem, o que eu já vi? Vou sempre partir do que eu sei sobre isso aí. Bem, eu sei o seguinte, que quando fala de gravitacional, eu lembro de força-peso. O que é força-peso? É uma força que atua, tá? Em uma massa, né? Em uma pessoa, em um objeto, tá? E é capaz de provocar uma aceleração específica, que é a aceleração da gravidade. Beleza? Beleza. É bem simples essa forma, ela é muito simples, tem algumas coisas que ela nem explica, até mesmo porque, independente da massa, essa aceleração da gravidade sua aqui é sempre constante. Ok? E se alguém perguntasse, não vai perguntar, o valor seria 10 metros por segundo ao quadrado, né? Que não é novidade para ninguém. Uma visão mais ampla disso aí, que eu expliquei até mesmo lá em elétrica, para fazer logo no início, para fazer uma analogia, é explicar e apresentar essa forma, essa força-peso, de uma forma mais abrangente, ok? Que é explicar melhor do que depende essa força. Tá? Ela depende de uma constante, ela depende da massa do planeta, né, da massa da Terra, e depende da massa de quem está preso, tá? Quem está preso nesse campo gravitacional aqui. Quem que é o campo gravitacional? Campo gravitacional. Campo gravitacional nada mais é do que o próprio G. Ele significa, se você olhar para essa fórmulazinha, essa primeira fórmula aqui, ó, tá? Ele significa já uma visão diferente de metros por segundo ao quadrado. O G significa, olhando para a fórmula, o vetor G. Se eu fosse calcular o G olhando para a primeira fórmula, ele é força-peso sobre massa. Ele quer dizer que é 10 do mesmo jeito, só que agora é 10 newtons para cada 1 quilograma. O que ele quer dizer? Que se você invadir a minha área, eu vou exercer uma força de 10 newtons para cada 1 quilograma do seu corpo. Então tá aqui. É isso que ele quer dizer e é essa a ideia de campo gravitacional. Então beleza, então vai exercer força sobre quem? Sobre o cara que invadiu o campo ali, que é o Mzinho. É lógico que para invadir o campo você tem que estar a uma certa distância, né, desse Mzão. Então, isso aqui é a força gravitacional. Pode parecer que eu não estou antecipando o conteúdo, não, né, porque nós já falamos sobre essa fórmulazinha. Quais são as características dessa força nesse sistema que está aqui? Ela está apontando para o centro da trajetória, entendeu? E o papel dela é fazer o quê? Ela não vai puxar a Lua, né? Ela só vai manter a Lua presa nessa órbita aqui. Ou seja, ela vai variar essa velocidade da Lua o tempo todo, independente de onde a Lua estiver aqui, né?
independente de onde a Lua, vamos colocar a Lua em algum lugar aqui, independente se a Lua está por aqui, ó, a minha força vai estar aqui. O que ela acabou de fazer? Mudou a direção e o sentido da força, da velocidade, perdão. Esse é o papel dessa força aqui. Então, essa força, tá? Qual é o papel dessa força gravitacional? Né? Ela está atuando gravitacional. Ela está atuando, né? Ela assumiu características da força centrípeta. Ou seja, ela aponta para o centro, entendeu? Quando eu deixo uma pedra cair, essa força gravitacional ela não está exercendo o papel de uma força centrípeta, ela está puxando a pedra. Mas como é que eu estou preso numa trajetória circular, então o papel dela é o quê? Apontar para o centro e nunca mudar o valor da minha velocidade. Apenas variar, né? Vamos colocar variar o vetor velocidade. O que significa isso? Mudar a direção o tempo todo, entendeu? Senão a Lua não vai ficar ali, e mudar o sentido. Então, observe que eu sempre estou apresentando para vocês alguma força, tá? Muita atenção aqui. Alguma força que está atuando, né? Ou está exercendo o papel de força centrípeta. Eu falei lá no início da força da tensão, tá? E falei agora da força gravitacional, beleza? Ô galera, só um segundinho, beleza, então tá aí. Essa é a ideia. Aplicação? Agora, tá? A aplicação disso aí vai ser o exercício de vocês, tá? Que ele não quer carregar, mas eu vou fazer ele carregar. Esse primeiro exercíciozinho aqui, volume 3, tá? Né? Porque deixa eu guardar todo mundo aí. Esse aí, tá? Opa, vocês já estão vendo ele aí, então? Ótimo. Então tá aí, eu desenhei aqui o vetor velocidade e os vetores força e aceleração. Beleza? Então quem que melhor explica isso? Bem, letra A não pode, nunca, jamais, está apontando todos os vetores na mesma direção e sentido. Beleza? Força e velocidade nunca podem ter o mesmo sentido se o assunto é circular. Tá? Se o tema é circular, não pode. Por quê? Porque força na mesma direção da velocidade muda a velocidade. A única força que não é capaz de mudar a velocidade é aquela que aparece perpendicular, como é o caso aqui, ó. Tá certo? Como é o caso desse aqui. Beleza? Então, se graças a isso aqui, ó, perpendicular aqui, ó, a velocidade não tem o valor alterado, tá ok? Então, jamais pode ser isso aqui. A C fala que não tem aceleração. Como que tem força e não tem uma aceleraçãozinha centrípeta? Qual que é o papel dela? Mudar o vetor velocidade. Então, já eliminei essas três aqui. Outra coisa que não pode, tá? Vou por eliminação. Força contrária à aceleração. Calma aí. O que é força? Massa vezes aceleração. Tá, beleza. Massa tem sinal? Não. Massa não tem sinal. Se massa não tem sinal, então o vetor força sempre tem que ter a mesma direção e sentido da aceleração. Nunca pode ser contrário, né? Então, se eu vou te empurrar para a direita, você tem que adquirir uma variação de velocidade para a direita, ou seja, uma aceleração para a direita. Então, isso aqui nunca pode acontecer. Então, força e velocidade não pode acontecer da mesma direção. Tem que existir uma aceleração, tá? E esses dois aqui falar que não tinha, até esqueci de falar isso.
beleza, aqui está perpendicular, força com velocidade está certo. Nunca a força tem que ser contrária à aceleração, então por eliminação, letra D. Tá? Força apontada para o centro, aceleração na mesma direção e sentido, e a velocidade, como o movimento é circular, ela tem que ser perpendicular. Tá? Um exercíciozinho que parece bobo, né? Mas é uma tendência perguntar muito sobre isso aqui. Por isso que eu coloquei uma atividade lá, se não me falha a memória, sobre elevadores, que eu pergunto muito direção e sentido. Tá? Eu coloquei lá, viu? Não, agora eu estou na dúvida. Eu tenho que conferir lá. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Com muito prazo, para não apertá-los. Beleza? Então tá aí. Tem mais uma aplicaçãozinha? Tem. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui, porque adianta um pouquinho a nossa vida aqui, tá? Então, opa, foi mal. Então, próximo aqui é o seguinte. Eu tenho mais duas aplicações aí, tá? Eu vou pegar essa do Enem, tá? E vou deixar a outra também é Enem, né? A outra também é Enem. Duas do Enem, tá? Aqui, ó. Vamos falar essa daqui rapidinho. Essa daqui é tranquilo. Vai dar tempo de falar as duas, uma boa aqui. Então vamos lá. Questãozinha do Enem, página 9, que aí eu fico com as aplicações todas aqui de forças gravitacional, tá? Bem, o Enem fala que o professor de física, né, utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede-se a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Te deu a dica aqui, né? Ela joga o coelhinho aqui, né? Não acerta inicialmente, né, o Cebolinha aqui, só que esse coelho dá uma volta em torno do planeta aqui sem alterar a sua velocidade, né? E quando volta consegue acertar o Cebolinha. Desprezando a existência de forças dissipativas, que é o atrito ao longo de todo esse trajeto aqui, o vetor de aceleração tangencial do coelhinho, olha só, ele não falou aceleração centrípeta, ele falou aceleração tangencial, tá? No terceiro quadrinho aqui, no movimento circular uniforme, ok? Gente, se a velocidade é constante, só existe uma aceleração no movimento circular uniforme, que é a centrípeta, não existe a tangencial, ok? Então é letra A, nula, não existe essa aceleração tangencial, tá vendo? Um exercício do Enem sobre dinâmica de movimento circular uniforme, exigindo exclusivamente isso. A própria questão deu a resposta: se a velocidade é constante e módulo, não pode existir aceleração de nenhuma natureza a não ser a centrípeta, porque se não fosse a centrípeta, não tinha movimento circular. Beleza? Olha só, bacana o exercício aí, tá? Próximo, então letra A. Próximo, tá? Para fechar aí e retomarmos na próxima aula, também sobre o movimento circular uniforme, trajetórias circulares, tá? Próxima página aí, Enem. Observe o fenômeno indicado na tirinha. Olha só, tá difícil de ler, mas ele pegou um peso, amarrou num objetozinho aqui, tá? E colocou um cano aqui só para o fio passar por dentro. Você não segurar no fio, segurar num cano. Então o fio passa por dentro do cano. E ele começou a girar, começou a girar isso aqui. Bem, quando ele começa a girar, cria-se uma trajetória circular aqui. O que está mantendo? Quem que é a força aqui? Como eu disse, né? Aqui do lado, na figura aqui, quem que é a força? Qual que é a natureza? Gravitacional. E aqui, tensão. Graças à tensão, através do peso desse objeto, dessa PET, né? Na verdade é o peso da PET, que é transmitida, né? Tração transmitida ao longo do fio para alterar a trajetória aqui. Essa força, ela é a centrípeta, tá? Mas quem exerce o papel da centrípeta nessa situação aqui é a tensão. Então, a força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é qual força? Inércia? Não conheço essa força. Gravitacional? Seria a força peso. De empuxo? Centrípeta ou elástica? Né? Então, a força que atua sobre o peso, né, e produz o deslocamento vertical da garrafa é que força? Quem exerce esse papel é a força centrípeta, beleza? Então, graças à força gravitacional que está exercendo o papel da força centrípeta. Tranquilos?
Então, aí isso aí fica incerto da minha atenção, tá? Mas a força em si que é a centrípeta de dado. Tranquilos? Então, eu acabei falando tudo sobre essa... o próximo assunto ainda nesse capítulo, tá? É carrinho efetuando um loop aqui. Então, vou explicar cada um dos casos aqui rapidinho, que eu já falei sobre isso, e vou dar aplicações sobre isso, tá? Vou resolver alguns exercícios do material de vocês aí do mesmo capítulo, que fala um pouquinho sobre isso, tá? Aqui só tem uma aplicação, e depois o último tópico, né? O carrinho em lombadas, e vou resolver um exercíciozinho que fala sobre isso, tá? E assim por diante. Tranquilos? Isso aqui vai encerrar o conteúdo, tá? Pena que a gente tem mais tempo aí, só está faltando o tópico 3, tá? E o tópico 4, beleza? Que a gente retoma na próxima aula aí. Tranquilão? Então, fechou, né? Então tá aí, galera.